Só que a expectativa é que esse cenário, gente, não dure muito tempo, né? Esses números aí que estavam desacelerando. Os casos de Covid-19 aqui em Goiânia devem aumentar nos próximos dias. E o Estado está se preparando para isso. A repórter Leandra Matos conversou com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Amorim. Vamos ver. Olá, boa tarde para você que está aí ligado no TBC Notícias, primeira edição. Nós vamos conversar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Flúvia Amorim. Flúvia, boa tarde. Como que o Estado de Goiás tem enfrentado nessa pandemia do novo coronavírus no que se refere ao isolamento social? Nós sabemos que desde que o comércio foi flexibilizado, com esse último decreto que foi publicado no dia 19 de abril, a quantidade de pessoas nas ruas aumentou bastante e o isolamento caiu. Quais são as atitudes, que o Estado vai tomar a partir de agora para manter um índice de isolamento bom e, consequentemente, não ter mais casos do novo coronavírus aqui em Goiás? Bom, primeiro que Goiás, quando a gente avalia e compara com outros estados, nós estamos entre os estados com menor aceleração no número de casos e de óbitos também. Isso, com certeza, é fruto das medidas que foram tomadas desde o primeiro decreto, desde o dia 19 e 20 de março. Essa flexibilização ela aconteceu justamente porque nós estávamos conseguindo manter uma curva com aceleração baixa, e a ideia era que as atividades econômicas retornassem, algumas atividades não são todas, e que essas que voltassem, elas tivessem que seguir recomendações muito específicas. Então, assim a gente poderia avaliar, se 15 dias após essa abertura, teríamos ou não impacto negativo. O que vai atrapalhar nessa avaliação? Primeiro, é que nós temos atividades econômicas que não estão previstas no decreto que estão funcionando. Se a gente anda pelas ruas, pelo interior, a gente vê que isso tem acontecido. Segundo, a gente vê poucas pessoas usando máscara em alguns locais, não todos. A gente vê locais sim que as pessoas estão usando, mas em outros, principalmente no transporte urbano, você vê um ou outro não usando máscara, então não está sendo seguido para 100% das pessoas o uso da máscara. Então isso pode atrapalhar na nossa avaliação. E a gente sabe que o impacto dessas mudanças, elas não acontecem imediatamente, elas acontecem geralmente 15 dias depois. Então, a partir da semana que vem, nós começaremos a avaliar realmente qual foi o impacto que essa flexibilização, da forma que ela está acontecendo, que não necessariamente é da forma que estava prevista, ela vai causar no número de casos. Como que poderia ser resolvido, esse problema dos comércios, da máscara? Seria aumentar uma fiscalização para essas pessoas? Inicialmente, a gente gostaria muito que todos tivessem o bom senso, a responsabilidade de seguir as recomendações em relação às atividades econômicas que estão funcionando. Mas, infelizmente, isso, como não acontece, aí sim tem que entrar a fiscalização, para evitar que comércios que não estão previstos para funcionarem, estão funcionando, estão abertos, e outros que estão previstos para funcionar não estão seguindo as normas da forma adequada. Então, aí, nesse ponto, tem que ter fiscalização. Outro ponto que a gente precisa falar é a questão do número de casos, como eu disse anteriormente, desde que o decreto ele foi flexibilizado, esse número de casos no estado de Goiás aumentou muito. Então, assim, ontem mesmo a gente teve uma quantidade recorde, de número de casos em Goiás, registrado só em um dia. Esse isolamento, ele deve permanecer no estado de Goiás para não ter um aumento avançado do número de casos? Como que fica a situação? Olha, tudo depende da evolução da doença aqui no estado. Então, como eu falei, semana que vem nós faremos uma nova avaliação junto ao Centro de Operações Estratégicas e junto à equipe da Universidade Federal de Goiás, para nós avaliarmos qual que é o prognóstico para as próximas semanas, para a gente saber quais as decisões. Então, na verdade, a área técnica ela tem a função de subsidiar o tomador de decisão, para que ele siga realmente, tenha as melhores decisões, para que a gente não tenha um impacto tão negativo da doença aqui no nosso estado. Referente às aulas, todos os pais estão interessados, também os alunos. A Secretaria da Saúde vai emitir alguma nota técnica a respeito? Se tem alguma previsão? Nós fizemos uma reunião nessa semana ainda, na quarta-feira, foi feita uma reunião do Centro de Operações Estratégicas, onde participou todos os representantes da educação, tanto da Secretaria de Educação, quanto do Conselho Estadual de Educação e Ministério Público, e justamente para a gente ter uma avaliação de quando poderá voltar e como voltar.
nessa reunião, o que ficou decidido? Que os próximos 15 dias serão cruciais. Então, após o dia 15 de maio, provavelmente a gente tem uma resposta para dar para a população, se voltam às aulas. Isso, essa é a ideia do dia 15 de maio. Agora, tudo é muito dinâmico, nada é exato, então mesmo a decisão tomada daqui a 15 dias, dependendo da situação, isso pode ser modificado. Lembrando que a gente está passando por um momento ímpar no mundo, é uma doença que a gente não conhece, que a gente tem poucas informações ainda sobre ela. Nós estamos, vivendo um momento de constantes mudanças, Flúvia? E agora vamos falar referente aos testes, Porque o governo, ele estuda, ampliar o aumento de testes para as pessoas, porque por enquanto estão sendo testados só aqueles casos mais graves, muitas pessoas estão ficando em isolamento e agora liberou o teste de farmácia. Como que fica essa questão dos testes? Tem esse interesse de aumentar a quantidade de testes no estado de Goiás para detectar, às vezes, até algumas pessoas aleatórias que podem ser assintomáticas? Como que fica essa questão? Sim, isso também foi uma pauta do COI, junto com a universidade, para a gente trabalhar o inquérito sorológico no estado. Esse inquérito, ele visa justamente isso que você falou, que é testar aleatoriamente alguns municípios, principalmente os municípios que têm casos confirmados, para a gente poder avaliar qual que é a taxa, qual que é o percentual da população que esteve infectada ou que está infectada, para a gente tomar decisão e saber realmente como é que está a infecção no estado de Goiás. Então, essa ampliação de testes, mais do que só aumentar em números, é necessário a gente fazer de uma forma muito sistematizada para que a gente tenha essa resposta, de que aquilo que a gente coletou, a gente pode inferir para o restante do estado. Então, dizer que no estado de Goiás, tantos por cento até o momento, já entrou em contato com esse vírus. E para dar continuidade a esse projeto, vocês planejam fazer parceria, por exemplo, com alguma universidade? Sim, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, que já participa do Centro de Operações Estratégicas. Nós temos professores do Instituto de Patologia e Saúde Pública, da UFG, tem também professores de outras áreas participando conosco, do ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas. Então, é esse grupo que está trabalhando essas ações em conjunto, junto com os municípios, óbvio, nós precisamos muito do apoio de todos os municípios. Agora nós vamos falar sobre a situação do Hospital de Urgências de Goiânia, Parece que 70 profissionais de lá, eles foram afastados com suspeita da Covid-19 e eu queria saber se a Secretaria de Saúde tem acompanhado esses casos, como que está o andamento do teste, como que fica o atendimento lá no hospital, que eu acho que é a maior dúvida das pessoas. A infecção, a transmissão entre profissionais de saúde, a gente tem visto muito afora que é algo que preocupa, e a gente tem essa situação no hospital de urgência. Nós temos outros hospitais de Goiânia com situação muito parecida, então não é só um hospital de urgência, e o que a gente vê para todos esses hospitais é realmente uma grande preocupação. Nós precisamos da força de trabalho desses profissionais, eles são essenciais nesse momento, e à medida que eles vão se contaminando, eles estão tendo que ficar afastados, a gente tem que repor esses profissionais para manter o serviço funcionando, e não sobrecarregar os que ficaram. Então, a gente tem feito, já vinha sendo feito um trabalho em relação aos profissionais sobre o segmento dos protocolos, principalmente como paramentar e como se desparamentar. Algumas pesquisas mostram que muitos se contaminam na hora da retirada do EPI ou no uso inadequado desse EPI. Nós sabemos as dificuldades que houveram em relação à aquisição de alguns EPIs. Felizmente, nas últimas semanas a gente tem visto uma situação melhorada em relação a esse fornecimento, mas mais do que ter o EPI é usar de forma correta e retirar de forma correta. Então, o Ministério da Saúde tem disponibilizado alguns vídeos, a gente tem orientado esses profissionais a sempre estar buscando essas orientações. Flúvia, muito obrigada pela sua participação. Vou só deixar um recadinho aqui para o pessoal de casa, que diante de toda essa situação, se você não precisa, por favor, fique em casa, por nós, por todos os profissionais que estão na rua trabalhando para conter essa disseminação do novo coronavírus. É com você aí no estúdio.